Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos de volta mais uma vez, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Estamos de volta para agradecer também a você e a sua família pelo seu esforço, seu trabalho, sua cooperação, ouvindo, assistindo os nossos vídeos, compartilhando e orando por nós. Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. O crente que serve ao diabo é a nossa temática de hoje. Mas tenha calma. Eu não estou dizendo aqui nenhuma heresia. Eu não estou além da Bíblia, eu estou na Bíblia. O crente que serve ao diabo. O apóstolo Paulo, que é para nós o maior missionário depois de Cristo, ele nos deixa muitas experiências para que nós possamos seguir os nossos passos sem pressa e aguardando a volta do Senhor, a misericórdia de Deus para nos alcançar. Na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, ele relata um encontro, ou os encontros que ele tinha com os seus cooperadores. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 4. Desejando muito ver-te, ele estava escrevendo a Timóteo, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Aí ele diz, eu estou lembrado também, eu trago agora a memória da fé não fingida que em ti há. Ele dava um testemunho ao apóstolo, ao irmão Timóteo, que estava lá em Éfeso, e ele se lembra dos encontros. Paulo aqui estava preso em Roma, mas ele escreve a Timóteo, lembrando-se dos encontros que ele teve, das lágrimas de Timóteo, para encher a Paulo de gozo. E aí ele traz a Timóteo também, ele diz, eu sei da memória, e trago à memória a fé não fingida que em ti há, em Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em vós. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo, as duas cartas, mas principalmente a segunda, para encorajá-lo a enfrentar os problemas que ele enfrentaria no ministério. Porque às vezes as pessoas entram no ministério e acham que o ministério é uma graça, é uma brincadeira que se faz com qualquer coisa, se faz de qualquer jeito. Não é assim. O ministério é coisa séria. No ministério você ri, mas você chora também. No ministério você dorme, mas você seca o sono também. Então Paulo escreve a Timóteo, tentando encorajá-lo, como ele era um jovem, tentando encorajá-lo para que ele não desanimasse na caminhada. Como fez Marco lá atrás, na primeira viagem missionária, e que agora ele vai pedir a Timóteo para trazê-lo até ele lá em Roma. Então ele trata de algumas pessoas que, dizendo-se crente, serviam o diabo. E não é nenhuma heresia dizer isso. Jesus diz lá em Lucas capítulo 11, versículo 23, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha.
Ora, quem não é por Jesus é contra ele. E quem é contra ele? O diabo. Então, se alguém se apresenta na obra contra a obra, ele está servindo não a obra de Deus, mas está servindo ao diabo. Então ele conta a Paulo, aliás, a Timóteo, para ter cuidado com um certo Alexandre. Ele cita esse Alexandre lá na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 1, versículo 20. Nós estamos aqui na segunda, capítulo 4. Mas ele cita o Alexandre lá na primeira carta. E eu vou ler para vocês. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Olha o que ele diz. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, isto é, rejeitando a fé a fé não sadia, a boa fé, como ele chama, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando aquela que levou ao naufrágio o tal do Himeneu e Alexandre. Então, naufrágio, irmãos, é afundamento. O naufrágio é um acidente náutico, um acidente com embarcação, isto é o afundamento dela. Então, esse Himeneu e Alexandre, que abraçaram uma fé fingida, uma fé não no Deus Todo-Poderoso, mas em alguma doutrina de homens, e eles vieram a naufragar na fé. E Paulo usa o naufrágio de Himeneu e Alexandre para advertir a Paulo: não entre por este caminho, não vá por este lugar, porque os dois que foram naufragaram, Himeneu e Alexandre. Aí no capítulo 2, da mesma carta, capítulo 2, versículo 17, e ele aí, voltando aqui no capítulo 1, versículo 20, ele diz que o Alexandre e o Himeneu naufragaram na fé, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, olha, meus irmãos, quem blasfema contra a obra de Deus é um servidor do diabo, é um servidor do inimigo, é um secretário de Satanás. Então, há sim pessoas que estão na igreja e que não estão servindo a Deus coisa nenhuma, pessoas que têm anos e anos, mas estão servindo ao diabo. E às vezes nem se percebem disso. Paulo, quando descobriu que esses dois, que alguns historiadores dizem que possivelmente eles eram anciãos desviados, que um dia conheceram a palavra, conheceram o caminho, mas depois se desviaram e começaram a trabalhar contra. E é contra esse que Jesus diz: quem não é contra mim, aliás, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé, no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bom depósito é a salvação, aquele que aprendeu acerca da salvação. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Paulo está preso e ele reclama que os que estavam na Ásia, apesar de serem seus amigos antes, quando ele foi preso, eles se afastaram dele. Entre os quais foram Figelo e Hermones. Aliás, Figelo e Hermógenes. Aí ele diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Então, Paulo traz esse
esse relato, tudo ainda para encorajar o nosso irmão Timóteo, o jovem Timóteo. Aí no capítulo 2, versículo 17, ele diz, e a palavra 16 diz, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto. O Himeneu aqui, lá no capítulo 1, já está aqui de novo. Então esse camarada era um tremendo servidor do diabo. Depois a gente chega no capítulo 4, da mesma carta de Paulo a Timóteo, ele aí vai direto. Diz, Alexandre o Latoeiro, aquele que é citado lá no capítulo 1 da primeira carta, ele é citado aqui no final da segunda carta, estando ele preso. Alguns dizem que esse Alexandre foi quem facilitou a prisão de Paulo. Isto é, entregando, foi quem entregou, foi quem levou alguma má notícia para a prisão de Paulo. Olha o que Paulo diz, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele. O latoeiro, meus amados irmãos, era um profissional que trabalhava com latão, com ferro. Então, lá no sertão, as pessoas chamam de latoeiro, a pessoa barulhenta. Então, quem trabalha com ferro é uma pessoa barulhenta mesmo. Mexer com martelo, com ferro, faz barulho. Então, esse latoeiro, esse Alexandre aqui, era um servidor do diabo. Era um falso crente, que ele estava na igreja, mas era um servidor do diabo. E Paulo diz, Timóteo, cuida-te dele. Guarda-te dele. Porque esse homem é muito perigoso, resistiu muito às nossas palavras. Se Jesus diz que quem não é contra ele, quem não é com ele é contra ele, quem resiste às palavras dele é contra ele. E quem é contra ele não serve a Deus, serve ao diabo. Mas, meus amados irmãos, não se assuste não. Porque tem muitos latoeiros na igreja e que são anônimos. Muitas vezes as pessoas nem percebem a resistência que ele oferece à obra de Deus. Às vezes são pessoas que são tão fingidas que conseguem enganar, vivendo uma vida triste, uma vida no lixo. Conseguem enganar, são os latoeiros fingidos. São aqueles que não estão nem aí para a obra de Deus. E muitas vezes até líderes que não estão se incomodando com o apacentamento da igreja, com cuidado com as ovelhas. Muitas vezes estão cuidando de outras coisas, com política, estão envolvidos com política. Política sempre houve na igreja. Mas eu sempre digo, a política na igreja, se a igreja, os seus líderes não tomarem cuidado, ela vai dar prejuízo, e muitos prejuízos. Muitos prejuízos. Porque a política é a arte do engano. Infelizmente, a política é a boa administração, é a arte de administrar. Mas a política partidária tem se tornado, no mundo inteiro, a arte de enganar. E tem pessoas que estão lá, são os latoeiros que estão lá, vendendo a consciência da igreja. Vendendo a consciência dos irmãos, negociando os irmãos, os votos dos irmãos. Aí depois apresenta determinadas pessoas como candidato da igreja. Tudo bem, você pode até, é líder, pode fazer. Mas as pessoas não são obrigadas, não. São latoeiros. São pessoas que cuidam mais de si mesmas do que da obra. E eu volto a dizer, a política nunca vai se apartar da igreja. É algo, se bem tratado, é salutar. O crente também é um cidadão, ele tem o direito
de votar, tem o direito de ser votado, de escolher bem. Ele tem o direito de escolher um para se livrar do outro. Escolher o melhor para se livrar do pior. Tem direito. O que ele não pode ser feito é de mercadoria, é de ovelha, eu não digo nem de ovelha, é de mercadoria mesmo, de coisas venais, de coisas que têm valores, financeiros, econômicos. Paulo dizia, guarda-te de Alexandre, guarda-te do latoeiro, porque este é o servidor do diabo, está ali na igreja, está cantando, às vezes está no coral, às vezes está em algum cargo ali, mas é um servidor do diabo. É alguém que trabalha contra. Eu já tive um exemplo desse, aqui próximo de onde eu moro, um determinado irmão, que a gente saía para evangelizar, ele saía atrás. Na casa que a gente entrava, ele não entrava junto. Quando a gente saía, ele entrava para dizer que tudo isso era mentira, que não fosse nisso, que não fosse naquilo. Passou um tempo, ele não surtiu efeito, aquela prática dele não surtiu efeito, porque todo mundo já começou a entender que ele era um servidor do diabo, de sorte que ele se desligou de vez da igreja e entrou nas drogas e depois foi encontrado já inchado, morto, em um determinado local. Ninguém sabe como morreu, se suicidou, se foi assassinado, foi encontrado morto, porque é alguém que escolheu trabalhar contra Deus. Escolheu servir ao diabo em vez de servir a Deus. Mas a Bíblia nos incita nesta tarde a servir a Deus como aquelas mulheres lá, Madalena, a Maria Madalena, Susana e Joana, que serviam a Deus e outras mais. Serviam a Deus com as suas fazendas. Emprega a sua vida no serviço a Deus. Não é o homem a gente obedece. Ao homem a gente segue. Com o homem a gente se orienta. Mas a gente não segue o homem, nós servimos a Deus. Nós não servimos a terra, nós servimos ao céu. Quem vai registrar as nossas obras é o céu. A Bíblia diz que nós, quando morrermos em Cristo, subiremos. E Jesus disse que o galardão está na mão dele, não está na mão de mais ninguém, nem dos apóstolos, nem dos sacerdotes e nem dos profetas. Está na mão dele para dar a cada um segundo o que fizermos na casa de Deus. Portanto, seja um servidor de Deus. Seja um servidor do Senhor. A Bíblia fala também de Janes e Jambre. Esses são lá do Antigo Testamento. São duas pessoas, dois homens, que também se insurgiram contra Moisés. E foram fulminados por Deus. Porque Deus não tolera quem trabalha contra ele. Nós já temos inimigo demais que não abraçam a obra. Imagine Deus tolerar quem trabalha contra ele, quem escandaliza, quem oferece resistência. Portanto, venhamos a nos alinhar pela Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática, para que nós possamos fugir desse servidor do diabo e, quando pudermos, orientá-los a não fazer tal, porque estão correndo sérios perigos de morte física e morte espiritual. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.